vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que eu escolhi essa Teneré aqui 250 ao invés da Himalayan 411. Esse aqui pode ser um vídeo polêmico aí para quem é fã da Himalayan, da marca Royal Enfield. E eu já vou começar dizendo que sim, eu gosto muito daquela moto, adoro a marca, adoro a proposta que a Royal Enfield tem aí no seu line-up aí de manter motos com estilos clássicos, manter motos aí que remetem para uma coisa antiga aí, para uma coisa histórica da marca e também do motociclismo. Gosto muito disso, mas hoje eu vou ter que falar um pouquinho aqui do porquê que eu escolhi essa Tenerezinha aqui 250 ao invés de ter escolhido uma Himalayan 411. E eu não tô fazendo aqui um comparativo, hein? Eu já vou deixar falado isso porque há um tempo atrás eu tinha uma Falcon 400 e eu fiz alguns comparativos e teve gente falando assim: ah, você não pode comparar motos com cilindradas tão diferentes. Quando eu fiz algum comparativo lá dizendo que por que eu não tinha comprado uma Lander 250 ou uma Teneré 250 e comprei a Falcon, tá bom? Então é importante dizer que eu não estou fazendo um comparativo, tá? O que eu estou falando aqui são os motivos que me fizeram a escolher por uma moto e não a outra. Isso não é uma comparação. Isso são, como eu posso dizer assim, observações minhas particulares, são motivos meus, são opiniões minhas. Isso não é um comparativo. Isso são decisões que eu tive na minha vida, por isso que me fez escolher uma ou outra. Eu não estou falando isso para influenciar ninguém, eu estou falando isso para servir aqui de exemplo para alguém aí que esteja nessa dúvida e que de repente pense como eu e está buscando aí mais uma opinião parecida aí para corroborar com suas ideias, ou para alguém aí que simplesmente está nessa dúvida aí de qual pegar e está buscando um pouco mais de informações, porque se você buscar informações com alguém que tem uma Himalayan ou que fez essa troca aí de uma Teneré 250 para uma Himalayan, você vai ouvir o outro lado da moeda, você vai ouvir alguém que fez esse caminho diferente do meu e tá tudo bem também, tá feliz, ele vai defender as ideias dele lá, tá bom? Então, antes de mais nada, eu disse tudo isso, tá dito, tá feito. Agora eu vou falar por que eu escolhi uma Teneré 250 ao invés de uma Himalayan, que é 411, tem mais cavalaria, enquanto que a Teneré aqui tem 20 cavalos, a Himalayan tem 24 cavalos e pouquinho, enquanto que a Teneré tem 2,1 kg de torque, a Himalayan tem 3 kg de torque e pouquinho, se eu não me engano, ou é 2 e muitos, 2,80 será? Agora falhou a cabeça aqui, tô sem cola aqui no tanque, mas existe uma diferença sim, são motos de potências diferentes. Por outro lado, a Teneré tem aproximadamente 150 quilos, já a Himalayan tem aproximadamente 200 quilos. E essa diferença de peso aí, se a gente dividir potência por peso da moto, né? Aquela relação quilo-cavalo, cavalo-quilo, não sei como fala, você vai ver que está muito próximo, apesar das diferenças dos números aí, não são motos tão distintas uma da outra aí, para que a gente não possa avaliar e ter dúvidas em qual ter, se somente o visual dela não for um modo aí de filtrar o que a gente quer, o que a gente não quer, tá bom? Antes de mais nada eu quero dizer que elas são muito diferentes, são motos distintas, né, uma da outra, mas que para mim as duas são muito bonitas. Eu gosto muito tanto da Teneré 250, que eu já tive uma lá atrás, foi uma moto que antes de eu ter eu desejava muito, e também a Himalayan, porque ela remete um pouco aí ao estilo clássico, a motos antigas, motos trail antigas, que para mim me agrada muito esse apelo estético aí, esse visual da moto. Então, para mim, apesar das grandes diferenças entre uma e outra, as duas me agradam muito. E eu cheguei já a fazer um test ride numa Himalayan. Eu até coloquei um vídeo aqui no canal, um vídeo bem curtinho. Eu tava junto com a Eli, minha esposa garupa. Foi na época que a gente tava procurando moto, antes de pegar essa Teneré 250 aqui. E eu tinha gostado muito daquela Himalayan, gostei mesmo. O visual dela me agrada demais. Eu tenho muita vontade de ter uma moto trail com um visual meio antigo e fazer mais algumas customizações dela para deixar mais próxima do jeito que eu acho que é legal. Mas eu ainda não consegui fazer isso, né? Já vou explicar mais pra frente. Mas eu gostei demais, gostei. Ela é uma moto, apesar dela ser mais pesada, depois que você começa a rodar, o peso fica invisível, né? Você não sente o peso, né? Porque tá rodando ali.
Ela é uma moto muito confortável, já vem com um banco de gel, então é uma delícia. A potência dela é ok, ela entrega bem. Eu acho que ela acorda um pouquinho mais tarde, assim, diferente da Tenerezinha aqui, mas essa questão de acordar um pouquinho mais tarde é por causa do peso dela, né? Ela tem praticamente 50 quilos a mais, então faz sentido que para tirar aquela moto da inércia, do parado, né? Na hora que você acelera, ela demora um pouquinho mais para começar a se movimentar. Já a Teneré, por ser uma moto mais leve, ela vai conseguir ser mais ágil nessa saída e faz sentido, né? Então, mas mesmo assim eu gostei dela, achei a postura ali, a posição, as pedaleiras, o guidão, uma delícia. E depois a Teneré eu já conhecia, né? Já tinha tido uma lá em 2020, então já sabia como que era. Aí eu experimentei essa daqui para dar um rolê antes de comprar ela. E foi um pouquinho depois de eu ter andado na Himalaia, aí foi que eu tive certeza de qual moto eu gostaria de ter pro meu dia a dia, tá bom? Então, para começar, eu vou dizer que eu preciso de motos para trabalhar. Eu vou e volto ao trabalho todo dia. É uma distância curta? É 5 km. É um percurso bem curtinho, mas do jeito que eu ando, os pedaços que eu pego, às vezes pego uma terrinha, às vezes pego um cascalho, às vezes não pego, mas às vezes preciso costurar um trânsito, às vezes preciso subir numa calçada quando eu vou entrar na empresa que eu trabalho. Então, são percursos que, para mim, uma moto mais leve atende melhor. Se eu tivesse uma Bros ou uma Titanzinha 150, me atenderia melhor do que a Tenerezinha aqui, porque elas são mais leves ainda. Então, nessa agilidade do trânsito, essa manobrabilidade que a moto tem que ter ali para você, às vezes dar uma costuradinha, fazer um negocinho mais rápido ali no trânsito parado, quanto mais leve é melhor. E nesse ponto a Himalaia acaba ficando em desvantagem, né, devido a esse peso dela. E quando você está no trânsito com velocidade baixa, você perde um pouco aquela sensação de que quando tá andando o peso da moto some. Então você, sim, naquela situação você sente bem a diferença do peso das duas. E nesse ponto foi por isso que eu acabei escolhendo a Tenerezinha aqui 250. E o segundo ponto, que pra mim foi o mais importante, foi uma pena pra mim, de verdade, porque eu já tive uma Teneré lá atrás e eu gosto muito, mas eu gostaria de ter tido uma Himalaia, porque eu curto ter motos diferentes ao longo da minha vida, curto experimentar modelos diferentes, conhecer modelos diferentes. E pra mim faria muito sentido se eu conseguisse ter tido uma moto daquela lá, pra ter mais experiência na minha vida com relação ao motociclismo. Mas infelizmente, ainda hoje aqui em 2024, no meio de 2024, a reposição de peças da Royal Enfield é um problema. Tem gente que é fanboy da marca e fala assim: para você ter uma Royal Enfield, você não pode ter mimimizinho porque falta peça, porque você precisa de peça e não tá chegando. Você não pode ser muito mimimizento, assim. Mimimizento é tipo alguém que fica choramingando e dando desculpas do porquê não quer ter a moto. Mas as pessoas que dizem isso, pode ser que sejam pessoas que não precisem da moto para trabalhar. São pessoas que têm a moto para dar um rolezinho no final de semana, são pessoas que gostam de ter uma moto só para tomar um cafezinho olhando para ela. E a minha necessidade, de muita gente que não tem uma Lion ou uma Royal Enfield hoje em dia, e que diz que é por causa da falta de peça no mercado, ou até mesmo da concessionária, que é o ponto principal para a gente conseguir peça. A concessionária demora muito para repor peça. E para as pessoas que acham que isso é um problema, assim como eu acho, porque são pessoas que precisam de uma moto funcionando. São pessoas que não têm, assim como eu, o luxo de ter uma moto parada na garagem, uma moto quebrada, ou uma moto de exposição na sala de casa. São pessoas que querem ter uma moto para o uso do dia a dia. E é um pouco contraditório, porque a Royal Enfield, nossa, até que enrolei aqui. A Royal Enfield, ela trabalha um pouco com a ideia de que as motos delas são resistentes, são para o uso, não são para alta velocidade. Tudo bem, eu também entendo isso, e eu também não sou de alta velocidade, então me atenderia nisso, mas que são motos para serem usadas. Por exemplo, há um tempo atrás eles lançaram a Hunter, que é uma 350 muito bonita também, acho ela linda, mas eles acharam que iriam atender um público mais simples, um público que usa a moto pro dia a dia, um público que de repente trabalha com a moto mesmo, tipo motofrete, sabe, mototáxi, moto entrega, assim, motoboy. E não dá, né, pra você ter uma moto assim, um cara que é um motoboy, que usa a moto, sei lá, 5.000 km por dia. Se o cara morar em São Paulo, ele roda pra caramba, a cidade é enorme lá.
Daí o cara tem uma moto dessa, daí ele vai levar na concessionária para trocar um óleo, às vezes a moto precisa ficar lá horas ou até dias, se precisar de um parafusinho que ele não tem lá no estoque. Isso não é uma viabilidade para um cara. Eu conheci uma vez um motoboy, fui trocar pneu de uma moto que eu tinha, da Shadow, quando eu tinha ela, fui trocar o pneu traseiro e tinha um motoboy trocando lá. E eu não lembro bem a data assim que ele falou, mas parece que era tipo a cada 20 dias, uma vez por mês, ele trocava o pneu da moto. Eu achei impressionante. O pneu da minha moto dura anos, ele chega até a ressecar um pouquinho do jeito que eu uso pouco, mas o cara trocava uma vez por mês, era uma Titanzinha que ele tinha, 150. Falei, meu Deus, como esses caras rodam. E é assim, você não consegue, você que trabalha, você que precisa de uma moto funcionando, você não pode ter uma moto só por paixão, você tem que ter uma moto por razão. E nisso, a Royal Enfield ainda não consegue atender. Eu desejo muito que ela consiga, eu desejo muito que ela cresça, que ela se popularize, que comecem a ter aí peças paralelas para deixar a moto mais popular mesmo, né? Precisa disso, de um mercado paralelo aí de outras marcas fazendo peças para essa moto, para que ela cresça. Porque é assim, pra gente que tem pouco dinheiro, que precisa de uma moto funcionando, a gente precisa ter peças paralelas, não ter somente peças da marca original que devem ter valores elevados por todo o custo que a concessionária tem, que a marca tem. A gente precisa ter peças mais baratas para a gente repor. E infelizmente ainda tá pouco. E foi por esse motivo que eu não comprei uma Himalaia. Infelizmente esse foi o motivo que mais me pesou. Foi essa dificuldade de achar peças. Eu cheguei a conversar com alguns mecânicos da minha cidade e eles tinham ali, até algum deles, alguma Himalaia não, desculpa, alguma moto da Royal Enfield ali parada, e eles estavam ali pedindo peça para Royal Enfield de Campinas, que é a concessionária maior aqui da minha região, e tava lá conversando, pedindo peça. Às vezes o WhatsApp da Royal demorava para responder, ou às vezes ele respondia, dizia que tinha um mês para chegar a peça. Teve uma vez que eu peguei uma pecinha da Meteor 350 para um amigo. Ele estava precisando de ajuda para comprar essa pecinha. Daí eu fiz o intercâmbio ali, fiz o intermédio dele e a Royal. Era um negócio barato, 50 reais. Eu acabei pagando, depois ele me pagou. Mas para chegar essa peça demorou 2 meses. Não era uma peça de desgaste natural, olha assim, que ele tivesse que deixar de andar da moto para poder trocar. Era só a tampinha da bengala da moto dele ali, que ele tinha tido algum acidentezinho doméstico lá e tinha estragado aquela tampinha, machucado ela esteticamente, ele queria trocar. Aí eu fui pedir aquele negócio, e aquele negócio precisava vir da Índia, de importação, e demorou 2 meses até a galera da Royal de Campinas me avisar, dizendo que o negócio estava lá. Eu tinha até esquecido já. Esse meu amigo também tinha meio que já tinha acostumado a ver aquele negócio ali arranhado na moto dele, nem tava tanto pensando em trocar mais. Mas 2 meses para um negócio que veio de importação lá de fora, se é uma peça que você precisa dela para que a moto funcione, você vai ficar 2 meses com a moto parada. Se você é um cara que, assim como eu, precisa da moto para transporte, você não fica 2 meses. Como que você vai fazer? Você não trabalha 2 meses? Como que é? Então, não é mimimi, é necessidade, é realidade, é coerência. Quem precisa da moto tá sujeito a isso. Tem que ter uma moto que funcione, que rode, que tenha peças fáceis de se achar, que tenha manutenção barata e fácil de se encontrar, e que não dependa somente de um único ponto de venda aí numa concessionária para mexer na moto e para ter peças para repor. Então, infelizmente, esse foi um dos meus principais motivos para não ter tido uma moto daquela. Eu quero ter, desejo muito, desejo que a moto popularize, desejo que essa Himalaia 411 continue no line-up aí da marca, né? Apesar de que logo aí tá para vir uma Himalaia 450, que vem toda diferente, é uma outra proposta, é trail também, mas aí já é um giro maior, uma estética diferente. Eu ainda prefiro essa 411 esteticamente, gostaria muito de poder ter, tomara que ela fique aí no line-up da empresa e que a empresa se popularize cada vez mais ao ponto de ter peças mais fartas aí no mercado, né? Uma popularidade, uma fartura maior, para que a gente possa ter aí para usar, deixa eu dar uma aceleradinha aqui, para usar a moto no dia a dia sem ter dúvidas se na segunda-feira a gente vai conseguir ir pro trabalho. Beleza? Então foi esse o motivo. Adoro a moto, adoro as 2 motos, mas para mim moto é razão. A minha vida tem que ser racional, né? Se fosse feito só de paixão, seria só cagada para todo lado. Então é isso.
Não desejo influenciar você se você queira uma mais do que a outra. Vai aí pela sua realidade. Se você não precisa de moto assim como eu, pode ser que a minha realidade seja diferente da sua e os meus motivos também não sirvam para você na sua decisão. Mas se a sua realidade for parecida com a minha, você precisa da moto assim como eu preciso, avalie e leva um pouco em consideração essas coisas que eu falei aí. Mas não desista, vai pesquisar de repente na sua região e as coisas são diferentes e pode ser que seja uma coisa, uma pegada melhor para você ter uma moto dessa aí. Daí você realiza um sonho e fica feliz, assim como eu também desejo ter uma moto dessa e desejo que um dia eu consiga aí, diante das condições do mercado, que espero que sejam diferentes mais pra frente. Valeu? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like aí para ajudar a gente. Se não for inscrito, dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aí, se inscreve no canal aí para poder acompanhar os próximos vídeos que a gente fizer. E é isso aí, valeu? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.